Programa Família de Deus no ar. Vamos nesse início deste sábado especialíssimo, pensado por Deus antes que o mundo acontecesse. Vamos num primeiro momento, vamos nos conscientizar que estamos juntos para celebrar vida. Estamos juntos para nós ofertarmos ao nosso Deus essa nossa alegria, esse nosso momento preciosíssimo, no qual estamos vivenciando o nosso dom maior, o dom da vida, o dom existencial. Que seja então este sábado como se fosse um altar. Isto, eu gosto muito de pensar assim, um altar onde se dá o encontro com Deus. Assim era no povo de Deus. Edificava um altar para ter um encontro com seu Deus. Em Jesus nós temos este encontro pessoal, íntimo, esse encontro no qual nos enriquece com seu Espírito. Portanto, qualquer momento existencial, qualquer instante no qual celebramos vida, deve ser um altar no qual nós nos encontramos com nosso Deus. Um encontro de alegria, um encontro no qual nós expressamos tudo aquilo que somos, o que pensamos, o que sentimos. Um encontro no qual nós celebramos vida. E aqui estamos, neste programa, todo sábado com início às 12 horas, celebrando vida, porque nós partilhamos de nossas coisas, porque nós trocamos experiências daquilo que estamos vivendo. O programa Família de Deus trata no pano de fundo esta realidade rica, esta comunidade de vida e amor. Esta reunião de pessoas, essa comunhão de pessoas. E o lindo é que esta realidade nupcial, esta realidade conjugal, vai se consolidando passo a passo, desde que nós decidimos uma caminhada em conjunto, desde que nós optamos por estarmos caminhando juntos, construindo uma família, alicerçando uma família, nós vamos tomando consciência que isto é um processo dinâmico, não é algo findo, não é algo acabado, terminado. Muitas vezes nós temos a impressão ou um conceito falho de que quando nós dizemos sim e que nós temos uma data social, religiosa, a qual nós casamos, como se daquela data em diante nós assumimos um compromisso diferenciado. Pensamos assim, nós não tomamos consciência de que esse compromisso vem sendo assumido passo a passo e vai tendo uma continuidade deste assumir. Nós não assumimos em definitivo naquele dia o qual socialmente nós casamos. É um processo, desde os primeiros trocas de olhares, a aproximação que se dá no namoro. Este encontro no qual vai se consolidando passo a passo, onde os planos, os projetos, os anseios vão sendo comentados e vamos então nesta conversa, nesse diálogo, vamos nos aproximando, vamos lentamente nos aproximando. Então não é algo que aconteça num determinado dia. Nós casamos no dia 7 de janeiro de 1967. Não, nós viemos casando. Todos nós, desde os primeiros olhares, como eu disse, as primeiras carícias, os primeiros olhares, as primeiras palavras, tudo isto é um processo de humanização, no qual nós vamos nos aproximando, no qual vai sendo consolidado esta comunhão no amor nupcial, no amor conjugal. Esta conjugalidade nada mais é do que esta comunhão destes dois seres. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta união é um processo, há um dinamismo, não é algo parado.
É um dinamismo ao qual nós vamos aprendendo passo a passo. Nós já dissemos isso. Para que haja essa aliança, para que haja essa união na aliança, né, conjugal, a necessidade de que vamos aprendendo um com o outro, há uma interação. É um processo humano porque parte de um ser humano para outro ser humano. É um processo de interação, de reciprocidade. E que a cada dia, a cada momento, nós vamos aprendendo mais no diálogo. É um processo o qual se alicerça no conhecer-se e conhecer o outro. Há um mútuo conhecimento, só amamos aquele ou aquilo que nós conhecemos. O esposo e a esposa, neste processo, nesse dinamismo da união, vão buscando cada vez mais uma aproximação. E não é só uma aproximação corpórea, não é só uma aproximação de genitais, há uma aproximação de toda a sua sexualidade. O meu ser masculino vai buscando uma interação, vai buscando uma comunhão com o teu ser feminino. E assim essas duas maneiras de expressar a humanidade vão se aproximando, passo a passo. Portanto, é um processo contínuo, um processo permanente. Nós não estamos e não estaremos prontos nunca. Sempre vai haver algo a ser feito. Sempre vai haver algo a ser restituído. Por isso nós afirmamos que o perdão e a reconciliação, neste processo de humildade, é algo que está profundamente fincado, profundamente, solidamente fincado para sustentar esta caminhada. Sem a humildade, sem este perdão contínuo e sem esta reconciliação como fruto do perdão, este matrimônio não se consolida, este lar não se consolida. Quando eu disse no início de que devemos fazer a cada encontro nosso conosco mesmo ou com o outro, deve ser um altar, porque é um encontro com Deus. À medida que vamos nos encontrando conosco mesmo em nossa humanidade, nós vamos encontrando-nos com Deus, porque somos a sua imagem. E à medida em que vamos buscando este encontro, à medida que vamos buscando esta interação, é a semelhança com o nosso Criador, porque nós o fazemos no amor. Não há condições de uma aproximação conjugal, não há condições de uma consolidação nupcial se não é banhado, impulsionado e alimentado pelo amor. O amor é a presença de Deus. O amor é esta constância divina em nossa vida. O amor é a luz do alto que nos ilumina. O amor é esta força que nos impulsiona, não só em direção a nós mesmos, mas em direção ao outro. E assim é. À medida que vamos nos conhecendo, vamos nos ofertando ao outro. É um processo de interação, é um processo de comunhão. Devemos olhar a diferença que tem entre comunhão e fusão. Muitas vezes o esposo e a esposa, numa caminhada, expressam uma situação diferenciada, onde o esposo, nesta sociedade machista, manda. O esposo é o que manda, a voz alta, o poder, a força. E a mulher é o ponto frágil, o ponto que fica, que é subestimado. E não é assim a união conjugal. Não deve ser assim a união nupcial. A união conjugal, esta comunidade de vida e amor, vai se consolidando à medida que estes dois seres vão se aproximando, vão entrando em comunhão no amor de Deus, evidente. E à medida que vamos nos humanizando, este amor vai se consolidando. Esta interação, e é um processo dinâmico, e é um processo cativante, um processo que nos envolve, é um processo apaixonante.
porque é um processo de autoconhecimento, um processo de conhecer o outro, é um processo de se conhecer. À medida que vamos caminhando, vamos nos revelando quem somos e vamos nos acolhendo a partir da nossa realidade humana. A maravilha que tem neste processo é, como eu disse, sempre um recomeço. Nós não paramos, não terminamos, não findamos esta união. Estaremos num processo de união constante, permanente. E isso entusiasma, isso nos dá um alento, isto nos reforça a caminhada, porque a cada passo que damos, um em direção ao outro, um mundo novo se abre, novas dimensões são apresentadas, um futuro novo aparece. Passo a passo, vamos experimentando esta aproximação. Vamos sendo realmente uma só carne. Essa é a dimensão da união. Nós vamos nos conhecendo passo a passo, e o lindo é que neste diálogo, a partir do diálogo, na revelação do diálogo, eu vou me conhecendo coisas que eu não conhecia em mim, porque tudo aquilo que eu falo ou não falo, aquilo que é expressado em palavras ou é velado, mas é expressado em comportamento, então o próprio comportamento vai nos revelando. O próprio comportamento vai dizendo quem somos, vai dizendo o que estamos pensando, o que estamos sentindo. E aí nós gostaríamos, neste sábado, de colocar nas mãos de Deus essa dimensão de compreensão, essa dimensão de entendimento. Processo dinâmico, passos a serem dados, uma tarefa a ser executada, um projeto a ser cumprido, uma meta a ser atingida. Esta é a união. Esta é a força que une estes dois seres que compõem o lar, que estruturam o lar. Vamos ao nosso pequeno intervalo comercial. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. Eu quero abraçá-los, a todos vocês que nesse momento nos sintonizam, a todos vocês que nos escutam, a todos vocês que partilham conosco essas realidades, a vocês que nos ouvem, nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do Associado, a M1060, e agora também a FM 90.9. De uma forma muito especial, de uma forma muito característica, muito específica, vocês que nos ouvem, vocês que nos sintonizam, vocês que nos acompanham nessas reflexões, a partir do site www.padrereginaldomanzotti.org.br, lá no link Ouvir a Rádio. E agora também vocês que nos ouvem, vocês que nos partilham conosco essas reflexões através do YouTube, através da página do Face, da comunidade, enfim. Nós temos vários momentos agora os quais nós podemos ouvir e podemos estar juntos, não só limitados neste horário do sábado ao meio-dia, mas também em outros horários, adquirindo ou ouvindo as gravações que são postadas. A todos eu agradeço a audiência. Eu sempre digo e repito, é a audiência de vocês que nos entusiasmam a caminhada. É a audiência de vocês que nos dão este alento a continuarmos essas reflexões. E então, este momento, como eu disse no início, que seja um altar para que haja um encontro com o nosso Deus, nos encontrando entre nós. Pois bem, falamos no primeiro bloco de que esta união que se dá entre o esposo e a esposa é uma união muito característica, porque o amor que une os dois é um amor nupcial, um amor conjugal, é um amor diferenciado, é um amor ao qual caracteriza esta interação, uma interação de corpo, de espírito, uma interação de alma, é uma interação do ser todo. O meu eu
todo buscando uma interação com você, minha esposa, e a esposa com o esposo. Não é uma conversa normal, não é uma conversa como tantas outras. É um diálogo no qual eu vou ofertando parte de mim, um diálogo ao qual eu vou dando, eu vou oferecendo, eu vou revelando minha interioridade e vou acolhendo a sua interioridade. Portanto, é uma entrega de interioridades e para isso nós temos um aprendizado. Esposo e esposa, vamos aprendendo passo a passo o que é esse diálogo, como deve ser esse diálogo. Me parece uma das coisas, às vezes difícil, às vezes complicado, porque nós temos uma compreensão às vezes falha, às vezes distorcida do que seja um diálogo. Diálogo não é simples conversa. Diálogo é a entrega de si, da sua verdade. Logos é verdade em grego, diálogo é movimento. O diálogo, portanto, é o movimento da verdade ou das verdades. Eu vou expressando para você, minha esposa, minhas verdades, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu reajo, e vou recebendo de você isto. E o lindo é que esse diálogo, muitas vezes, é realizado no silêncio, sem palavras, na minha postura, na minha maneira de ser. É fácil nós percebermos isso quando nós vemos um casal conversando ou um casal junto. Nós podemos perceber se há uma comunhão ou se há um afastamento. A postura do corpo, o corpo fala, sim. O corpo expressa, no seu silêncio verbal, ele expressa aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, aquilo que está... Enfim, ele reage frente ao seu sentimento, aos seus sentimentos. O lindo no diálogo do esposo e da esposa é que estes fatos vão sendo tratados, vão sendo expostos. Nós vamos nos entregando a nossa interioridade. Isso quer dizer que o diálogo é feito a nível de sentimento, a nível de pensamento, a nível de entendimento. Quando nós nos propomos a um diálogo nesse clima de enamoramento, nesse clima de namoro, nesse clima envolvido por amor, nós vamos trocando essas interioridades. Vamos ofertando essas verdades em nós. E a verdade nossa, a verdade minha está a nível de sentimento, como eu me sinto, como eu me percebo nesses momentos. Isto que é o lindo. E eu quero ouvir de você como você se percebe. Eu sempre disse, quando nós tratamos um encontro de casais ou quando nós conversamos com casais, talvez você nunca tenha perguntado para ela, e talvez nunca você tenha pensado nisso. O que foi este casamento para você? O que significa o estar casado para você? O que significa este ser esposo, esta ser esposa? Qual é a meta do esposo e da esposa? Qual é o objetivo? Nós caminhamos em que direção? Qual é o nosso pensamento? Qual é o seu pensamento, minha esposa? Qual é o meu pensamento? Qual era o meu anseio quando nós casamos? Qual é o seu anseio? Quando nós temos um tempo de namoro, um tempo de noivado, como antigamente isto era praxe, havia um tempo antes do casamento. Um tempo de preparação, um tempo ao qual nós íamos nos conhecendo. E esse conhecimento ele saía simplesmente daquele namoro de olhar, naquele namoro de carícia, de ternura, ia para uma conversa, uma partilha de sentimentos, aos quais nós revelamos nossos planos, nossos anseios, nós revelamos como estamos nos sentindo neste momento ou naquele. Infelizmente isso parece ter acabado. Hoje os nossos jovens têm uma dimensão do fico,
tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, como tem sido as coisas no mundo. Tudo é muito rápido, os acontecimentos surgem muito rápidos um do outro. Isso faz com que o tempo nos dê a impressão de que está muito curto. Quando vemos, estamos no meio do ano, quando percebemos, já estamos no fim do ano, o ano já passou, vem outro e assim vai. Corrido, rápido, intenso. Corrido, rápido e intenso, porque intenso são os acontecimentos. Então nós temos que retomar esta consciência, esposo e esposa. O que seja este casamento? O que significa essa nupcialidade? O que significa esta construção da conjugalidade? Qual é o conceito de esposo e de esposa? É interessante isso. Quando nós culminamos o casamento, voltamos da lua de mel e parece que tudo estaciona, fica estagnado. Não temos mais tempo para nós. Nós nos envolvemos em trabalho como se a construção do lar fosse construir casa, fosse se acumular bens, acumular poupança e ficarmos nesse ritmo. Nós esquecemos desse processo de humanização. Devemos retomar isso. Como há uma comunhão de pessoas, há necessidade da comunhão de conceitos de entendimento. Deve haver uma mútua compreensão das coisas. Para você, o que é estar unido? Para mim, o que é estar unido? O que é esta união daquele tripé que nós temos dito? Daquelas 3 condições básicas que nós extraímos da própria Sagrada Escritura? Para que isto aconteça, para que isso ocorra, para que se consolide essa nupcialidade. Deixe casa do pai e da mãe para se unir à sua mulher e serão uma só carne. Este tríduo, temos frisado várias e várias vezes o que é o deixar, o despojar-se. Despoje-se da situação de filho, despoje-se desta realidade nupcial que lhe deu origem para unir a sua mulher. Não haverá união se não houver esse despojar, e não haverá o despojar se não houver esta condição da união. E a união se dá na minha realidade humana. A união se dá na sua realidade humana. Minha realidade humana é masculina, a sua é feminina. Portanto, nesta realidade, nessa diferenciação da sexualidade é que se dá essa união. Uma só carne se dá aí. E uma só carne não é simplesmente uma conjunção carnal, não é simplesmente uma relação genital. Uma só carne é essa comunhão desses 2 seres. É essa aproximação desses 2 seres. E aqui nós começamos a perceber o desafio que é este diálogo. O desafio que envolve esta comunhão. Em se tratando de um processo, de um dinamismo, nós vamos passo a passo acrescendo ou decrescendo nessa caminhada. Nós vamos consolidando ou não esta caminhada. E o grande problema que vemos é que muitas e muitas vezes vai se desconsiderando essa união. Nós não percebemos mais a solidez dessa união ou a busca dessa união. Vai havendo como que um caminhar paralelo, senão de distância de um para com o outro. Há um sentimento estagnado, parado, morto entre um e outro. Vai acontecendo aquilo que nós chamamos de divórcio espiritual. Sem percebermos, nós vamos nos afastando um do outro. Nós conversamos sim, mas assuntos muito superficiais. Assuntos do dia, vai chover, não vai chover, está fazendo frio. A noite está mais fria, o dia está mais quente. Algo nesse sentido, como se fosse uma conversa de elevador. Bom dia, bom dia. Às vezes nem isso se dão mais. Foi o tempo em que nós acordávamos e nos abraçávamos, nos beijávamos, desejávamos um bom dia um ao outro, nos abençoávamos um ao outro, enfim, edificamos um altar nessa caminhada. Nós vamos perdendo isso. Nós vamos perdendo, nós vamos nos afastando. Nós, muitas e muitas vezes, nem bom dia damos mais.
nem boa noite damos mais. Estamos próximos virtualmente um do outro. Nós precisamos esta comunhão. Precisamos sair deste nível superficial de conversa, onde tratamos das coisas mais superficiais do mundo, como eu disse, coisas do tempo, coisas às vezes da casa, mas a nível de administração, somos administradores, como se fossem sócios numa caminhada. Precisa arrumar isto, precisa arrumar aquilo na casa, precisa comprar isto, precisamos trocar este móvel, precisamos pintar essa parede, precisamos reformar o telhado, e fica numa conversa, fica numa atividade superficialíssima, como se fossem dois sócios tratando de uma empresa. Às vezes pode ser um pouco mais profunda essa conversa, mas continua na superficialidade. Que colégio vamos colocar os nossos filhos? Como é que nós vamos educar nossos filhos? Isso é importante, claro que sim, mas não atinge a profundidade do ser. O que o Espírito de Deus, o que este Espírito de amor nos leva, é uma partilha de sentimento, uma partilha na qual o meu pensamento, o meu sentimento e o meu agir vem à tona e eu partilho com você. O que sinto neste momento, o que me percebo neste momento e o que gostaria de reagir frente a esse sentimento, isto é diálogo. Quantas vezes, por exemplo, você partilhou para sua esposa o sentimento de estar junto com ela? Quantas vezes você partilhou com sua esposa o sentimento de estar na mesma mesa, comendo, na mesma cama, dormindo, no mesmo espaço, vivenciando? Quantas vezes você partilhou, você esposo, meu querido irmão em Cristo Jesus, você partilhou com sua esposa sobre o seu trabalho, sobre o trabalho dela? Quantas vezes você elogiou o almoço, o jantar? Quantas vezes você elogiou que a sua roupa está ali, lavada, passada, guardada? Quantas vezes você elogiou o sorriso, o abraço, o carinho, o toque, a carícia, a presença? Quantas vezes você partilhou com ela o que você sente nestes momentos? O interessante é que nós muitas e muitas vezes ficamos numa caminhada apontando os erros, os defeitos, as falhas, apontando aquilo que nos decepciona e ouvindo aquilo que decepcionou a ela. Coisas negativas, todas as experiências negativas nos levam a uma antipatia, nos levam a uma distância, nos levam a um afastamento. Todos os sentimentos positivos, todas as experiências positivas nos levam a uma comunhão, nos levam a uma aproximação. E a união que se mantém nesta aliança vai neste caminho. Como eu me sinto bem quando eu vejo você. Como nós nos sentimos quando chegamos em casa, no final de um dia de trabalho, cansado, e ali encontramos a nossa esposa, os nossos filhos. Que sentimento temos nós quando entramos em casa e sentamos numa poltrona com esses elementos desta comunidade de vida e amor presentes? Como nós nos sentimos em sabendo que o filho foi para a aula, a filha foi para a aula? Como nós nos sentimos nessa presença desses elementos conjugais, desses elementos que fazem parte dessa comunidade de vida e amor? E principalmente esposo e esposa. Quantas vezes, quanto tempo você tem deixado para que realize este diálogo? Sai com sua esposa, passeie, divirtam-se, apreciem o tempo, apreciem os momentos em que estão juntos, mãos dadas, olhos nos olhos, carícias trocadas, ternuras exercidas. Que lindo que é isso quando nós começamos a partilhar o que nós estamos sentindo. Portanto, uma partilha num nível mais profundo. Mas, por favor, sentimentos brotam de nós
e ninguém é responsável por eles. Eles brotam simplesmente. Muitas vezes brotam sentimentos negativos, muitas vezes brotam sentimentos positivos. Vamos partilhar. Não me sinto bem. Não me sinto bem quando vejo você triste, não me sinto bem quando ouço uma palavra áspera de você. Não me sinto bem quando não sou entendido na maneira de ser. Me sinto muito bem quando eu sinto que você me acolhe, que você percebe minha presença e vice-versa. Quantas vezes você disse à sua esposa o que ela representa para você? O que os filhos representam para você? Muitas e muitas vezes a esposa no lar ou do lar, faz seu trabalho diário, cotidiano, e nós nunca percebemos isso. Não percebemos o seu trabalho, não percebemos o seu esforço, não percebemos a sua maneira de ser. Como nós nos sentimos quando ela engravidou, por exemplo. Como nos sentimos quando o filho ou a filha nasceu. Como nós nos sentimos como esposo, como homem, o crescimento das crianças, dos filhos. Como eu me sinto ajudando num simples lavar uma louça, guardar uma louça ou fazer uma comida, ou ajudar nas suas necessidades básicas da casa, de arrumar uma casa. Como nós nos sentimos nos aproximando, como nós nos sentimos nos afastando. Essa é a interação que vai confirmando e consolidando esta união. Essa interação na qual o pensar, o sentir e o agir vão sendo comunicado e revelado. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós temos que restaurar em nós, na nossa caminhada, essa dimensão do partilhar, essa dimensão do dialogar. A união só se estabelece com o diálogo. Essa união só vai se consolidando à medida em que vamos nos conhecendo um ao outro. Algumas coisas eu já sei de mim, eu sei definir aquilo que talvez eu faça proposital ou não, consciente ou não, mas que eu machuco você porque você me disse. Não que eu a machuquei, mas que você se sente machucado, que você se sente mal quando eu faço isto ou aquilo. E vice-versa, eu também disse que eu me sinto mal. Brotam sentimentos negativos quando você faz isso, ou deixa de fazer, ou não faz, enfim. Sem acusar um ou outro. Não estamos para acusar, estamos para revelar nossos sentimentos. Isto sim, é diferente se eu digo, você me ofendeu naquele dia, naquele momento com aquela palavra. Você me ofendeu. Isso é uma coisa. Eu estou acusando estou julgando aí, não é isto. É diferente quando eu digo, eu me senti ferido quando você disse isso. Eu não disse que você me feriu, eu me senti ferido. E à medida que nós vamos caminhando nesta união, nós vamos no perdão e na reconciliação, vamos percebendo essa consolidação do amor. Eu me sinto bem junto com você. Eu me sinto bem na minha casa. Eu me sinto bem conversando com você, passeando com você. Eu me sinto muito bem quando eu vejo as coisas que você faz para mim. Como é gostoso ver um sorriso de você. Como é gostoso sentir um beijo seu, um toque de mão, uma carícia. Como é gostoso sentir um abraço seu. Principalmente quando eu estou um tanto aborrecido pela caminhada, talvez triste, momentos aos quais eu expresso minha fragilidade, senão com palavras, com gestos, e eu vejo você vem me acalentar, me abraçar, ou seja, você vai perder o seu tempo para comigo. Isto é lindo, isto é confortante. Então, como ela se sente, você percebendo ela triste, você abraçá-la, você aconchegar, você dar um beijo e dizer assim, minha querida, vamos caminhar. Vamos rogar ao nosso Deus que nos entusiasme, que nos anime,
Porque afinal estamos, como eu disse, a cada momento em nosso lar, um altar, verdadeiro altar, onde nós vamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus. E o sacrifício não é algo sacrificioso, não é algo doído, sofrido. Não, o sacrifício é a oferta de mim mesmo ao meu Deus. Eu quero me ofertar, meu Senhor e meu Deus, e me oferto com aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ajo. Portanto, se eu chamo você, minha esposa, para um diálogo, para uma saída, para um namoro, para uma conversa, estou fazendo um verdadeiro altar e ofertando ao nosso Deus este momento. Assim devemos ser nessa caminhada da união. Como eu disse, é um processo, é um aprendizado. Nós não nascemos sabendo e não casamos sabendo tudo. Não, nós vamos passo a passo. Por isso, quando falamos no encontro com casais e alguém diz: se eu soubesse isso há tempo atrás, se eu soubesse isso antes seria diferente. Não, está sabendo agora, é daqui para frente. São passos que vamos dando. Todo dia é dia de aprendizado. Todo momento é momento deste sacrifício de louvor. Todo momento concreto na nossa vida conjugal é este altar do encontro para com Deus. Vamos nos encontrando passo a passo, momento a momento. Assim nós temos uma meta a ser atingida. E enquanto houver existência em nós, enquanto nós existirmos, existe esta possibilidade e este espaço da união para sermos uma só carne. Vamos caminhar no amor de Deus. Vamos acolher este amor e vamos partilhando neste amor tudo o que somos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. Vamos ao nosso intervalo comercial. Voltaremos a seguir com o nosso último bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Como eu disse no início, os acontecimentos surgem muito rápidos um do outro, principalmente quando estamos envoltos na presença de Deus, quando nós estamos celebrando esta vida existencial, enquanto nós estamos existindo nesta caminhada da vida, nessas estradas da vida. Nós vamos edificando altares e isto passa muito rápido. Isto é muito rápido. Por isso temos que aproveitar cada momento. Não podemos desperdiçar este precioso dom, que é o dom da existência ou da vida existencial. A vida é eterna, mas a existência é temporal. Nós estamos de passagem neste mundo. Como eu sempre digo, e gosto de refletir assim, nós nascemos para morrer. A morte não é um acontecimento, a morte é um processo. É um processo que vai acontecendo, estamos morrendo. Estamos deixando de existir. A nossa existência vai se esvaindo no dia a dia, a cada momento. Hoje nós já existimos mais do que ontem, amanhã existiremos mais. Vamos nos desgastando. Isso que é o lindo. Eu vejo assim, esta oferta a Deus, este sacrifício agradável a Deus, este meu consumir, o meu consumir para doar ao outro. Eu vou me consumindo nesta doação. O diálogo nada mais é do que isso. É o consumir-se o esposo com a esposa, ou o esposo na esposa, e a esposa no esposo. Essa união vai consolidando este ser consumido. Nós vamos mantendo a cada passo uma comunhão mais profunda, mais intensa. Eu vou me sentindo cada vez mais seu, minha esposa.
E eu vou sentindo você cada vez mais minha esposa. É uma doação, não uma posse. Estou te possuindo passo a passo. Não, é o contrário. Estou me doando passo a passo. Estou recebendo de você o seu ser passo a passo. Nesta totalidade do ser. Na alma, portanto, em toda a minha psique, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que tem em minha inteligência, no meu ser mental, eu expresso no meu ser somático, no meu corpo, impulsionado pelo meu espírito. Se estou aberto ao amor de Deus, todo o meu ser é envolto nesta força criadora, nesta força reparadora. Então passo eu ser agora um veículo deste amor de Deus. E você, minha esposa, um veículo do amor de Deus. E a comunhão nossa, do nosso ser tão diferente entre nós, vai se dando esta comunhão no próprio Espírito de Deus. Tão lindo seria se nós pudéssemos dizer: se você vê, se vocês veem o meu amor pela minha esposa e da minha esposa por mim, vocês estão vendo Deus, o Pai, o Filho, porque o Espírito é o mesmo. Se vocês querem ver Deus, vejam o nosso comportamento, apreciem a nossa comunicação, sintam o nosso amor, veja como nós agimos um em direção ao outro, rompendo obstáculos, curando feridas, experimentando esta libertação no Espírito passo a passo, e eu passo a ser um instrumento da sua libertação, minha esposa, e você passa a ser um instrumento da minha libertação. Livres, agora, podemos caminhar um em direção ao outro. Livres, podemos agora restaurar esta caminhada passo a passo. Por isso eu digo que nessa união, nesta postura humilde de buscar a união, eu tenho no perdão e na reconciliação esses dois alicerces para que este nosso lar, essa nossa tenda, possa manter-se em pé. Perdão e reconciliação, esse comportamento de Deus para comigo, ao qual eu experimento ao longo da minha vida. Experimento ser perdoado, experimento a reconciliação com Ele, nele e por Ele. Assim é o lar, assim é o esposo e a esposa. Uma caminhada constante buscando essa união, buscando esta comunhão. E na união e comunhão de esposo e esposa, os filhos aí estão, protegidos e amparados, nesta tenda, a qual nós vamos esticando, a qual nós vamos estruturando, a qual nós vamos alicerçando passo a passo. E é uma tenda e é um lar que se estende àqueles que estão próximos. Isto que é o lindo. Esta união entre o esposo e a esposa vai sendo refletido naqueles que estão próximos, nos mais próximos, vai atingindo e vai consolidando também. É uma caminhada em família, por isso família de Deus. Famílias que se unem, famílias que se reúnem, famílias que trocam experiências, famílias que dialogam, famílias que vão estendendo a lona desta barraca e formando esta comunidade de Deus, essa eclésia, esta igreja do Senhor, esta esposa do Cordeiro. Vamos neste sábado muito especial, vamos rogar ao nosso Deus, neste sacrifício de louvor, neste encontro com Deus, neste altar que é o nosso lar, que é o seu lar, que é o nosso, enfim. Vamos neste momento preciosíssimo que Deus nos oferta, todo sábado com início às 12 horas. Nessa reflexão, nessa partilha, nessa introspecção, nesse pensamento, vamos louvar e glorificar o nosso Deus por tudo isto que está nos revelando, por esta bondade, essa misericórdia que vem ao encontro de nossos corações feridos para restaurar todo o nosso ser. Vamos nós, esposo e esposa, tomar consciência desta união. Vamos clamar ao nosso Deus que ilumine os nossos passos,
e que faça realmente do nosso lar um verdadeiro altar, com todas as suas bênçãos, com toda a sua presença, mas suas bênçãos e sua presença em nossa humanidade frágil, pequena, falha, nossa humanidade, antes de tudo, humilde. Então vamos pedir ao nosso Deus que nos consolide nesta humildade. Pai Santo, Pai amado, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós temos a certeza do seu plano de amor e sabedoria em nosso coração. Certeza que vem na nossa própria vida. Fomos chamados à existência por amor, para o amor, pelo amor. E que essa nossa existência, passo a passo, enquanto existirmos aqui neste mundo, porque não somos deste mundo, mas somos enviados, somos testemunhas deste amor. Pai Santo, Pai amado, nos dê esta consciência de que não somos só imagem sua, nós somos sua semelhança. E é no amor que nós expressamos essa semelhança. E de uma forma muito especial, muito específica, esposo e esposa. Esposo e esposa vão ser ícones, vão ser testemunhas do amor de Deus a seu povo. Porque esposo e esposa vão ter um comportamento e vão buscar um comportamento. Vão buscar um relacionamento tal qual o esposo tem com sua igreja, Cristo tem com sua comunidade. Somos nós, neste amor de Deus que nos envolve em nossa humanidade, que cura nossa humanidade, que nos fortalece a nossa humanidade, neste processo de união que é um processo humanizador. Este processo de união que se dá nesta matriz nupcial, nós vamos estabelecendo este relacionamento, nós, comunidade, como esposa do Cordeiro. E assim, passo a passo, os elementos que compõem esta realidade nupcial vão criando um espaço nupcial, espaço o qual revelamos ao mundo o amor de Deus ao seu povo. Temos nós esta responsabilidade. Temos nós esse dom específico, o dom da conjugalidade. Esse dom que nada mais é para expressar ao mundo o amor de Cristo que se fez esposo, e nós, a comunidade que se faz a eclésia, a igreja. Vamos celebrar este sábado de uma forma especialíssima, nos colocando à disposição de Deus, no relacionamento nosso, esposo e esposa. E que hoje, de uma forma muito especial, e daqui para frente, os momentos que estivermos juntos, sejam os momentos aos quais nós podemos ofertar ao nosso Deus esse sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor no sentido de que, aqui estou, minha esposa, eu quero exercer esse dom esponsal e vice-versa. E vamos então de mãos dadas, caminhando em direção à casa do Pai. Vamos nós de mãos dadas, de corações atados, de almas entrelaçadas, de corpos em comunhão. Vamos caminhando em direção à casa do Pai. Vamos caminhando, consolidando este reino de Deus e levando junto conosco, sobre a nossa proteção, nossos filhos, os filhos de nossos filhos, nossos amigos, nossos conhecidos, enfim, nós que somos povo de Deus, nós que somos a esposa do Cordeiro. Senhor Pai Santo, Pai amado, obrigado por este momento. Nós queremos agradecer de coração tudo aquilo que fez por nós hoje, as bênçãos derramadas em nosso coração, a luz ofertado em nosso lar, conhecimento nos dado, essa consciência desta verdade. Muito obrigado. Que Deus seja louvado e glorificado por nós, agora e para sempre. Que Deus os abençoe, que lhes dê uma semana santa, um mês santo, um ano santo, uma existência santa. Esposo e esposa, que cedam a este amor de Deus. E eu os convido, eu os convoco, novamente, sábado que vem, estarmos juntos, para celebrarmos neste altar a presença de Deus.
porque não podemos nos calar o que temos visto, ouvido e experimentado. Porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz. Porque lá a renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que estou